De acordo com a ONG Criança Segura, todos os dias 8 crianças morrem e outras mais de 200 são hospitalizadas por causa de acidentes no Brasil. Entre as principais causas estão o trânsito, afogamento, sufocamento e muitos desses acidentes acontecem dentro de casa. E para falar sobre prevenção desses acidentes, eu recebo aqui no estúdio o Tenente Boni do Corpo de Bombeiros de Maringá. Olá, Tenente, tudo bom? Olá, boa noite, muito obrigado pelo espaço. Opa. Aqui na nossa região, acontece muito acidente envolvendo as crianças? Infelizmente, a gente tem alguns episódios, né? A gente tem que tratar os casos individualmente, não só olhar a estatística, mas só aí nos últimos 7 dias, tanto o Corpo de Bombeiros quanto a equipe do SAMU atenderam casos graves envolvendo aí o público pediátrico. E a maioria desses acidentes acaba acontecendo dentro de casa, né? A grande maioria, né? Quando a gente fala especificamente aí, por exemplo, do afogamento, a gente imagina que tem que ir para o mar ou para um rio para ter risco de se afogar. Mas quando a gente fala de criança, isso não é verdadeiro. O acidente ele acontece dentro de casa. E até mesmo, por exemplo, aquelas piscininhas infantis. Ali, se não prestar atenção, não ficar cuidando, também pode acontecer até um afogamento. Sem dúvida. As piscinas infláveis, quando a gente até olha as marcações que estão ali no material, eles pedem, né, que a gente esvazie a piscina, que a gente tire a água e também murche. Vaso sanitário também para aquela criança que está descobrindo o terreno, a lengatinha chega próxima, sobe e acaba caindo. Então, as fontes mais improváveis acabam sendo aquelas que geram os acidentes. E até um descuido na cozinha, né? Na cozinha mesmo, semana passada, nós tivemos uma ocorrência que nós acompanhamos, na verdade, do SAMU, em que uma criança de 1 mês acabou sofrendo lá um ferimento, queimadura em mais de 40% do corpo, fruto da queda do caldo do feijão que a mãe preparava ou alguém da família preparava e caiu sobre o corpo. Então a queimadura em especial, ela é uma lesão extremamente grave, ela tem causas aí que na hora talvez a gente avalie, a criança está bem, mas posteriormente possa ter uma complicação. E tudo isso decorre da prevenção, né? De não deixar o cabo da panela ali para fora do fogão, não manusear essas coisas quentes próximo da criança, ainda mais aquela pequena que engatinha, está sempre procurando o pai ou a mãe, né? Então é criar algum obstáculo para mantê-la longe dessa zona de perigo. Tentar deixar, por exemplo, ele na sala ou no carrinho, porque se está no chão, por exemplo, está na cozinha, cai o tempo todo qualquer coisa, desde fruta, ou você está manuseando um talher, cai no chão. Perfeito. E é onde fica o perigo, né? Isso mesmo. Cai a faca com a ponta para baixo, ou até qualquer outro objeto um pouquinho mais pesado, por mais que não tenha ponta, acaba machucando. E a gente sabe, né, que o pai e a mãe, eles têm aquela angústia, porque parece fácil, deixa a criança lá na sala, mas ela vai chorar, né? A única forma que ela tem de se comunicar, principalmente dos pequenos, é o choro. Mas ou é isso, que é um choro transitório, ou é um choro aí muito mais grave para uma lesão, muitas vezes até irreversível. E a maioria desses acidentes acontece mais com pais de primeira viagem ou com todos, assim? Eu diria que é mais com o pai e a mãe, ou até o cuidador, né? Que não tem a cautela. É evidente que o pai e a mãe de primeira viagem, eles estão descobrindo o que é a paternidade. Mas aí a gente tem uma era da informação que a gente vive, em que uma simples pesquisa de uma fonte confiável na internet, a gente consegue se instruir. Então, não tenho condições, tenho dúvida? Pesquise. Não pode ter preguiça, porque para tudo a gente tem informação hoje aí disponível. E quando acontece algo, nós ficamos muito, nervosos e sem saber o que acontecer a maioria das vezes. E para os pais, principalmente, né? Entra um desespero maior. Como ficar, tentar tranquilizar, mas não ficar tranquilo, porque está acontecendo com o seu filho. Sim. Mas como tentar não ficar tanto assim, aparentar para a criança e acabar assustando ainda mais ou acabar agravando mais, né, para a criança. Essa colocação é importante, porque até nós mesmos, quando a gente vai atender alguém que é da família, a emoção ela acaba contaminando ali a parte técnica. Então, falando de uma criança que já é um público muito mais sensível, né, que ela traz a inocência, e aí tendo ainda o vínculo emocional, é muito importante que antes de ocorrer algo, o pai e a mãe pelo menos já tenham na sua mente, ou já pensaram ali numa noite antes de dormir, conversaram, se acontecer isso ou aquilo lá com o nosso filho, a gente tem que ligar para tal número. Se engasgar, essa é a ocorrência mais comum quando a gente fala
do público até 1 ano, né? Então, se engasgar, tem que virar lá de costas para mim, né? Com a barriga para baixo, a cabeça um pouquinho mais inclinada para baixo. Tem que dar 5 tapas, tem que bater. Porque só o desespero, muitas vezes, ele não vai deixar nem você ter uma ação ou ouvir uma instrução no telefone que você disse que de emergência. E muitas vezes, por menor que seja o tempo-resposta, foi o tempo suficiente ali para a criança ter uma sequela. Tenente, repita para mim, como que funciona esse procedimento caso a criança estiver engasgada? Então, a criança que se engasga, principalmente com líquido, né, que é o caso ali até os primeiros 6 meses, que a criança ela não tem ali processo de deglutição muito apurado. Colocar a criança, se você estiver sentado, né, coloca ela com a cabeça inclinada para baixo e a gente dá 5 tapas nas costas entre a linha das escápulas, né? Bem na linha das escápulas, que são aqueles 2 principais ossos das costas, dou 5 tapas. A gente dosa a força, é evidente, né? Que uma pessoa muito forte não pode acabar lesando uma criança. Na maioria das vezes, esse tapa já é o suficiente para liberar a via aérea. Se permanece desobstruída, e a gente descobre como, com a presença do choro. Se chorou, está saindo ar, está saindo som, então não tem mais obstrução. Então, se não resolver, a gente coloca então a criança agora de barriga para cima, a mesma inclinação, e faz 5 compressões com os 2 dedos na linha entre os mamilos. E se nenhuma das 2 tentativas derem certo, o que a pessoa tem que fazer? Ela continua indefinidamente até a presença de choro, né? Vai revezando 5, mas em paralelo, alguém já vai acionando o socorro, seja o 93 do Corpo de Bombeiros, seja o 92 do SAMU, que aqui em Maringá, independente do número que a pessoa ligar, todas as ligações vão para o mesmo espaço. Então, sempre lembrar, tem criança pequena em casa, por exemplo, se tem piscina, tem que ter uma cerquinha em volta da piscina, porque a criança pode chegar até lá. E escada também, né? Eu digo assim, até por causa própria, né? Por ter uma criança de 4 anos, um casal de gêmeos de quase 10 meses, então diariamente ali eu estou exposto a isso também. A gente tem que se pôr na visão da criança, porque ela é curiosa, ela quer descobrir. Então, às vezes, um copo que você deixou na beirada da mesa, só para ir ao banheiro lavar as mãos, pode ser o tempo da criança ir lá e derrubar, porque ela é curiosa e não sabe dos riscos. Então, é pensar prevenção, é no dia a dia mesmo, porque talvez nós não conseguiríamos colocar a infinidade de cenários de risco que a família encontra dentro de casa. É sempre ficar muito atento e esperto. Exatamente. Tenente, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Espero que mantenha os pais de casa sempre muito mais espertos, principalmente com as dicas de hoje, porque são essenciais. Com certeza. Contem conosco sempre. Muito obrigado.